BLC Podcast. 5 dicas de como falar em público. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley da BLC Languages e no podcast de hoje daremos 5 dicas que te ajudarão a ter mais confiança para falar em público. Infelizmente, o nosso sistema educacional, um dos defeitos, uma das falhas do nosso sistema educacional é não nos ensinar a arte de falar em público, que é extremamente importante, ou também o que a gente chama de oratória. A comunicação é essencial para que possamos viver no mundo de hoje. E sem esse domínio da oratória, de uma boa oratória, e sem a prática de falar em público, nós acabamos nos encontrando em situações muito complicadas, muito constrangedoras em nossas vidas pessoais e profissionais. Lembrando que, assim como a criatividade, o falar em público é uma habilidade desenvolvida. Ninguém nasce com esse dom, pessoal. Nós o desenvolvemos à medida que nós praticamos, à medida que nós estudamos, à medida que nós nos aperfeiçoamos. Então é de extrema importância e tenhamos consciência de que, se nós soubermos desenvolver essa habilidade, teremos sim a capacidade de ter confiança para nos comunicarmos em público, para falarmos em público, ok? Então, no podcast de hoje, nós vamos dar 5 dicas que podem te ajudar a desenvolver e treinar esta habilidade, ok? A primeira dica, pessoal, é: admita o seu nervosismo. Isto mesmo. Quando nós admitimos que estamos nervosos no começo de uma apresentação, esse tipo de atitude faz com que nos aproximemos do nosso público e faz com que eles entendam que nós somos seres humanos e que nós erramos. Nós estamos, sim, propensos a cometer erros. Existem erros que são, que eu considero deslizes, que acontecem. Existem erros por falta de preparação. Se você for uma pessoa preparada para falar sobre determinado tema, se preparar, estudar, se aprofundar naquele tema, mesmo que você tenha um bom conhecimento, é possível que você cometa alguns deslizes, mas o erro realmente não será tão evidente, porque você tem um bom domínio. Porém, como ser humano, nós erramos, e admitir o nervosismo faz com que nos aproximemos do nosso público. Então, aquela coisa de quebrar o gelo antes da apresentação, falar: estou um pouco nervoso, primeira vez que eu faço isso, estou nervoso porque eu gostaria de dar o meu melhor e tenho medo, um pouco de receio de não conseguir expressar todas as minhas ideias. Claro, pessoal, nós também não podemos dizer que nós estamos desesperados. O nervosismo é entender que é um processo ali inicial da apresentação. Então, antes da apresentação, realmente conversar com o seu público, ser sincero e realmente admitir que você está um pouco nervoso, não porque você tem medo de errar ou decepcionar a plateia. Como eu falei anteriormente, acho que talvez essa não seja a abordagem mais adequada, mas sim porque você é um ser humano e você mostra que admite que o nervosismo faz parte do processo e porque você deseja dar o seu melhor. Consequentemente, você vai criar mais confiança e a sua audiência vai entendê-lo melhor, e aí, consequentemente, o nervosismo vai passar e você vai conseguir se comunicar de forma mais segura e mais efetiva, ok? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, pessoal, é: redefina sua audiência. É isso mesmo. Em vez de nós pensarmos que são pessoas que estão ali nos julgando e anotando tudo que nós estamos falando, tentem ter uma outra abordagem. Imaginem, por exemplo, que são alunos que estão interessados em aprender com você e sabem que você tem ótimas experiências para compartilhar com eles. Então, essa mudança de percepção sobre o seu público faz com que você crie também mais confiança para se comunicar com eles. Então, esse seria o processo de redefinir a sua audiência. Como eu disse, em vez de você pensar em pessoas que são críticas, que ficam com os óculos e anotando tudo que você está falando, repense.
reorganize a visão que você tem, a percepção que você tem sobre o seu público e o enxergue como pessoas que estão ali dispostas a compartilhar conhecimentos e aprender com vocês. E como vocês têm bom domínio sobre o tema que vão apresentar, nós precisamos ter essa consciência de que a nossa capacidade realmente existe, que realmente nós temos condições de fazer uma ótima apresentação e fazer com que as pessoas aprendam conosco. Então, se tivermos essa percepção, embora pareça algo simples, mas que faz uma diferença enorme na hora de nos apresentarmos e falarmos em público, ok? Então essa é a segunda dica. A terceira dica, pessoal, é fale com uma pessoa por vez, isso mesmo, ou o que nós chamamos de busque uma abordagem mais individual. O que seria isso? Em vez de nós enxergarmos toda a audiência, nós podemos focar em uma ou duas pessoas e fazer uma comunicação mais pessoal, e assim nós podemos expandir para todo o público. Se nós olharmos, por exemplo, para o todo, para o vazio, a nossa confiança tende a cair, mas quando nós criamos uma abordagem mais individualista, como se nós estivéssemos falando com um aluno nosso, ou com um amigo nosso, ou com uma pessoa que está super interessada em compartilhar conhecimentos conosco, consequentemente nós criamos mais confiança e conseguimos nos comunicar melhor. Então a abordagem que seria mais interessante, pessoal, seria a individualista, enxergar cada pessoa. A sua mensagem tem que ser transmitida de forma pessoal, de forma individualizada para cada uma dessas pessoas. Consequentemente, você vai conseguir ter uma abordagem mais pessoal e mais confiante com o seu público e, consequentemente, a sua apresentação também será melhor, ok? Você terá uma melhor apresentação. A quarta dica, pessoal, seja firme nas suas opiniões pessoais e esteja disposto à dialética, ok? O que seria basicamente isso? Você vai trazer um tema, você vai defender um ponto de vista. Ficar em cima do muro, que é o que a gente chama de ficar isento, pode ser algo perigoso quando você tem um domínio sobre um determinado assunto, mas está preocupado em agradar a todos e, consequentemente, quer ficar isento e não colocar o seu ponto de vista ou sua opinião. Pessoal, ninguém precisa concordar conosco. Isso se chama, como é o nome que nós damos a isso? Democracia. E há uma abordagem dialógica ou dialética, no caso, é mais interessante porque, embora tenhamos a nossa opinião bem embasada, nosso ponto de vista ou nosso senso crítico bem embasado, estamos dispostos e abertos a opiniões contrárias, a diálogos. Claro que em algumas apresentações não é possível porque nós temos que ser mais objetivos em relação ao que nós estamos apresentando. Porém, sempre tem a possibilidade, por exemplo, de ao final da palestra haver uma abertura para perguntas, para troca de opiniões e de ideias. Isso faz com que haja espaço para a dialética. Então, assim, embasar nossa opinião, ter um bom senso crítico, estudar a fundo o tema, ver diferentes pontos de vista, abordar esses diferentes pontos de vista, embora tenhamos a nossa posição, deixar clara a nossa posição, a nossa opinião a respeito daquele tema, sempre embasada em senso crítico, e, por último, deixar aberto para a dialética, para que haja justamente o contraponto, o diálogo, e entender que nós somos maduros e nós entendemos que numa democracia, numa sociedade madura e bem desenvolvida, uma comunicação, um processo de aprendizado ocorre de forma dialética, ou seja, por meio do diálogo, por meio da troca de experiências e de contrapontos e diferentes pontos de vista, ok? Então, extremamente importante que tenhamos isso em mente também para termos mais confiança em falar em público. E por último, mas não menos importante, não tenha medo de experimentar, isso mesmo. À medida que nós formos fazendo apresentações, tendemos a buscar abordagens diferentes. Ficar, por exemplo, parado em frente à audiência é uma das abordagens, porém a gente pode andar enquanto está apresentando. Inclusive eu indico a apresentação do Steve Jobs, do iPhone, do primeiro iPhone em 2007, que até hoje, por muitos, é considerada a maior apresentação de todos os tempos. Então a dinamicidade, obviamente o Steve Jobs tinha bastante experiência, mas ele foi desenvolvendo isso com o tempo e à medida que ele foi fazendo apresentações.
Inclusive, no começo da carreira dele, quando foi dar uma entrevista para a TV, ele se sentiu extremamente nervoso porque era muito tímido. Ou seja, essa foi uma habilidade, como eu falei no começo do podcast, que é desenvolvida com a prática, com a experiência, com erros e acertos. Foi o que ele fez. Criou a maior apresentação para muitos de todos os tempos, que foi do primeiro iPhone em 2007. Então, peço para que vocês assistam a essa apresentação, está disponível no YouTube com legenda ou só em inglês para quem domina o idioma, de modo que vocês possam entender essa dinamicidade do Steve Jobs quando foi realizar as suas apresentações. Quando fazia as suas apresentações, no caso, a principal que foi do iPhone em 2007. Então, pessoal, não tenha medo de errar, procure abordagens diferentes, procurem ver pessoas, palestrantes que já possuem bastante experiência e como eles abordam. E tente adotar em cada uma de suas palestras ou em cada uma de suas apresentações, tente adotar uma dessas abordagens e vá se moldando a cada uma delas, até que você tenha experiência e crie seu próprio estilo de apresentação. Então, pessoal, não ter medo de errar, não ter medo de experimentar é extremamente importante para que tenhamos sucesso também em nossa empreitada quando desejamos falar em público. Ok, pessoal? Então, espero que essas 5 dicas tenham ajudado. Vou pedir para que vocês compartilhem, deem um like no YouTube. Quem estiver no YouTube, se inscrevam no canal. Também vou deixar aqui o link dos nossos cursos de idiomas e do nosso e-book gratuito para quem deseja saber mais sobre o aprendizado de línguas. Nosso e-book gratuito estará disponível aqui e também o link para que vocês possam baixar nosso aplicativo. Inclusive, vocês podem escutar nosso podcast lá, nosso aplicativo da BLC Languages, de modo que vocês possam aprender muito inglês, espanhol, francês, italiano, quem sabe em breve alemão. Nós temos muito conteúdo e com certeza estamos dispostos a ajudá-los nesse processo, ok? Então, muito obrigado por escutarem mais este podcast. Estaremos em breve no próximo. Até mais!